Deus, obrigado, Pai, pela vida do João Paulo, esse jovem que anda na contramão do mundo e é fervoroso de espírito, apaixonado pelo Senhor. Eu agradeço, Pai, por ter ele como um grande amigo, andar perto dele e juntos compartilharmos dos sonhos do Senhor. Aqui, Pai, como igreja, nós recebemos ele com muita alegria e pedimos a tua bênção, da cabeça aos pés do João, revestindo ele com autoridade e sabedoria, usando a boca dele como boca do Senhor, para falar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E aí, turma, tudo em cima? Ainda bem que o Léo me salvou, eu que ia falar para eles descerem, valeu, viu, Léo? Salvou para isso aí. Pessoal, boa noite, o Léo já fez as apresentações, eu sou o João, coordenador de uma das áreas aqui, e é sempre com grande alegria que Deus traz a gente para compartilhar um pouco do que Ele tem falado ao nosso coração, ao meu coração. Eu queria que você criasse uma expectativa hoje, porque Deus já tem algum tempo falado que quando a gente vem à igreja, quando a gente está reunido aqui, é maravilhoso demais quando a gente escuta alguma palavra, escuta uma ministração, mas isso fica aqui. E Deus tem me desafiado a buscar uma forma, buscar a palavra, buscar no tempo meu com Ele, de algo que vai encher o meu espírito, vai encher, né, a minha vida, mas que vai ser relevante na vida de outras pessoas. Então, o que eu queria que a gente tivesse agora um tempo de oração. Eu vou trazer uma palavra que é simples, eu acho que tem tanta, assim, dificuldade para você entender, porque é algo que é você, mas eu creio que se ao final isso ficar aqui, aí o propósito não vai ter sido alcançado. Então eu queria que você estivesse agora em oração, fechasse os seus olhos, para que Deus falasse ao seu coração. Eu quero orar muito para que você receba, não de mim, eu, né, sou o menor dos menores, mas algo do Espírito Santo de Deus, para que venha tocar o seu coração aqui, venha falar com você aqui, mas isso não pode ficar aqui. Isso tem que ser usado, relevante, lá fora, aonde você se relaciona. Isso tem que ser levado lá fora, para você fazer a diferença aonde você estiver, amém? Então feche os seus olhos agora, faz uma oração assim: Deus, fala comigo, transforma, eu quero ir embora diferente da maneira que eu entrei, quero que o seu Espírito Santo fale comigo, fale ao meu coração. Faz essa oração, feche os seus olhos e faça essa oração aí agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, derrama a tua graça, Pai. Nós estamos aqui sedentos, Pai, por algo do Senhor, por uma palavra sua. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito venha conectar ao nosso espírito, venha falar ao nosso coração, venha trazer algo, Deus, que seja do Senhor para essa igreja. Pai, o Senhor conhece cada jovem, cada pessoa que chegou aqui hoje nesse lugar. O Senhor sabe, Deus, da vida, o Senhor sabe dos problemas, das ansiedades. O Senhor conhece a história de cada um, e o Senhor tem cada dia, Pai, marcado mesmo nas tuas mãos, Pai, sobre as nossas vidas. Então nós queremos agora, Pai, colocar este culto, esta palavra, para que seja uma marca nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser marcados aqui hoje à noite, queremos receber algo do Senhor que venha impactar a nossa vida e de todos aqueles que se relacionam conosco, Pai. Para que essa igreja possa ser uma igreja relevante no mundo aí fora, Pai. Uma igreja sem paredes, uma igreja onde nas células, Pai, as pessoas chegam e são transformadas, e as famílias dessas pessoas são transformadas também, Senhor. Deus, nós oramos para que o teu Espírito que se move aqui nesse lugar, que nós já adoramos, onde nós já levantamos a nossa voz, Pai, continue se movendo em nós, através de nós, lá fora, na sociedade, aonde nós estivermos, Senhor. Usa as nossas vidas para gerar um impacto nessa cidade, para gerar um impacto na vida daqueles que são os nossos familiares,
as pessoas que estão próximas da gente, Senhor. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito seja realmente, Deus, aquele que comunica algo aqui hoje à noite. Que seja a Tua boca, Pai, que sejam os Teus lábios, que sejam as Tuas mãos, que seja o mover do Teu coração sobre o nosso coração, Pai, que é enganoso. Então, Espírito Santo, fica à vontade aqui neste lugar. Venha falar, Deus, o Senhor nos conhece. Venha falar conosco. Venha falar com cada um, Senhor. E que possamos mesmo, Deus, ao final, Pai, glorificar ao único Deus, digno de toda a glória, de toda a honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, turma. Seja muito bem-vindo. Queria compartilhar com você algumas coisas. Eu sou professor de educação física e essa semana eu conheço algumas coisas sobre saúde, sobre corpo, tal e etc. E eu comecei a sentir uma dorzinha nas costas. E eu pensei, pô, que dor estranha, eu nunca tive essa dor antes. Comecei a sentir uma dor assim, meio do lado. E aí eu fui no doutor, né? O Google, não sei quem conhece. Mas eu fui lá, eu pesquisei na internet. E uma das coisas que apareceu lá era pedra no rim. Aí eu falei, nossa, acho que essa foi a semana que eu mais tomei água na minha vida. Sim, eu falei. Ainda tem aquela história de que homem, né, assim, não sei nem se podia falar, mas não tem problema, mas, não tem problema também não, mas, que se você tiver uma pedra, eles te dão um negócio lá e você faz o xixi e a pedra sai pelo xixi. Mas ela não sai assim, tipo, tô saindo, tchau. Então eu falei, nossa, meu Deus, faz essa pedra virar um farelinho e sair, não tem que ser xixi. E tomava água e fazia xixi, tomava água e fazia xixi. Então assim, eu marquei um médico mesmo, e vou lá semana que vem para dar uma olhada, um cara que nefro e etc, para ver essa dorzinha, de vez em quando ela aparece, então, mas o que isso falou comigo? Falou comigo que se realmente eu tiver com uma pedra no rim, mas está amarrada em nome de Jesus e nas suas orações aí no seu momento a sós, lembra, Deus, tira a pedra do rim, João, tira, se tiver, tira, Deus. Seja curado em nome de Jesus, lembra de orar por mim. Mas se eu tiver realmente isso, está dizendo que o meu organismo não está funcionando da maneira como ele deveria funcionar. E isso me preocupou demais. E como eu amo o João, eu não quero morrer, não sei se pedra no rim mata, mas eu não quero morrer, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, gente, eu vou tomar água. Comecei a olhar chá de camomila, comecei a olhar chá de não sei o quê, bater. Aí começa, né, uns três assim mais esotéricos, né, que aí não é bom a gente mexer. Mas eu comecei e eu fiquei preocupado. Por quê? Porque comecei a pensar que o meu organismo, o meu corpo não está funcionando muito bem. E isso me preocupa demais. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Amém? E aí eu te pergunto, esse corpo tem funcionado bem? Esse corpo está funcionando da maneira que Deus quer que ele funcione? Porque se ele não estiver funcionando, nós que somos o corpo, a gente tem que ficar preocupado. Se tiver alguma pedra no rim aí da igreja, e isso estiver, sabe, dando um incômodo, a gente não pode ficar de boa. Nós temos que fazer algo. Isso precisa gerar um incômodo. E como você faz parte desse corpo, né, eu faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Você está vivendo a igreja do jeito que Deus quer que você viva? Você está vivendo esse corpo da maneira que Deus quer que você viva? E eu quero te desafiar nessa noite a receber uma palavra. Você vai responder algumas perguntas aqui e ao final você vai entender o porquê, mas para te fazer refletir sobre a vida na igreja que você tem levado. E eu sei que Deus tem incomodado os líderes aqui da Central a termos uma postura diferente com relação à igreja. Eu queria muito que você, abrisse o seu coração aí para receber da parte de Deus, amém? Tiagão, coloca o slide lá. Quero fazer essa primeira pergunta. Quem é você?
Quem é você? Provavelmente você tem uma meia dúzia, umas 10 pessoas que sabem quem você é. Algumas pessoas sabem, a grande maioria sabem quem é o Léo. Algumas pessoas sabem quem eu sou. Mas eu olhando aqui de cima, não identifico algumas, mas a maioria eu não sei, assim. Eu sei que são daqui, mas eu não sei. Quem é você? A única certeza que eu posso ter sobre a sua vida é isso aí. Que o próprio Deus o santifique inteiramente e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. A única certeza que eu posso ter a seu respeito é que você é um corpo, uma alma e um espírito. Você, um corpo, uma alma e um espírito. E eu quero falar, primeiramente, sobre o corpo. Se a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, eu quero passar rapidamente sobre o corpo. A Bíblia fala lá em Gênesis 2:7, eu vou ler: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A Bíblia está falando que nós fomos formados do pó da terra. O pó da terra tem mais ou menos 18 elementos: hidrogênio, carbono, oxigênio, não sei o que, e não importa. O Novo Testamento fala que esse corpo é chamado de soma, e vem do grego somáticos, que significa corpo físico. E esse corpo existe para que nós tenhamos uma vida o quê? Sentindo fome, sede, possamos sentir dor, possamos nos comunicar uns com os outros, possamos trabalhar, um corpo para trabalhar, um corpo para ter relacionamentos. E no nosso caso aqui como igreja, um corpo com uma função social e religiosa. Uma função de servir as pessoas, de ajudar. Função religiosa do corpo, na verdade, é a religião, é aquilo que vocês escolheram estar aqui, mas talvez outros corpos, talvez não, com certeza, outros estão servindo em outras religiões. 2 Coríntios 5:1 fala: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, vou ler só isso, que se for destruída a temporária habitação terrena. Então o nosso corpo é uma habitação temporária terrena, que a Bíblia está falando aqui. Eu coloquei aquela foto ali, o corpo é tudo aquilo que nós temos contato com o mundo natural e terrestre. Coloquei uma casa bem velha ali, bem assim, porque acho que infelizmente, né, assim, algumas pessoas assim tem acho que Deus na hora de fazer lá o telefone tocou, ele fez assim meio, né? Aí a casca saiu meio feinha, meio assim estranho, meio esquisito e tal. Mas cada um ali é uma habitação. Nós somos corpo de Cristo. E aqui quando eu falo corpo, gente, é a questão mesmo física, ossos, músculos, tal, e etc. E nesse corpo estão as faculdades de prazer, a nossa carnalidade, os nossos pecados, os nossos vícios, se manifestando nessa carne, nesse corpo. Então, quem você é? Primeira coisa que eu tenho para te dizer hoje: você é um corpo. Com uma aparência diferente de qualquer outra pessoa, uns mais bonitinhos, outros mais feinhos, outras mais bonitinhos, outras mais feinhos, mas todos são corpo, carne mesmo, e que se relaciona, e que trabalha, e que sente sede e fome, e tem funções biológicas de um corpo. Essa é a primeira. Essa apresentação está errada, ou eu estou passando muito rápido. Tem algum problema aí? Será? O Tiago, vai passando aí para mim, volta lá. Essa era uma pergunta que era lá na frente. Vai passando. Passa no dedão aí. Deixa eu tentar. Vai, mais um. Se for igreja de novo, não, já era. Não tem
problema. Conserta aí em cima e depois você coloca aí onde está da alma. Tem que aparecer a alma ali, que é a segunda coisa que eu vou falar. Então, gente, isso acontece, nós estamos ao vivo, é assim mesmo, tá bom? Não tem nada de playback aqui. Acontece. Deus me testando, né, Deus? Tudo bem. Né? Estava tudo a colinha lá perfeita no slide, mas tudo bem. A Bíblia fala que nós somos corpo e alma. Eu queria dizer sobre a alma agora. A alma é do grego psique, que está relacionado ao que? É uma parte interior, invisível, imortal do homem. A parte do grego que diz psique fala sobre algo que é interior, invisível, que está dentro de nós. A alma é a nossa personalidade, é o seu eu, as suas vontades, emoções, aquilo que você sofre, o pesar, as saudades. Lá em Salmos, se você ler na Bíblia em Salmos, você vai ver diversas vezes Davi, né, exaltando a alma com alegria, exaltando a alma com satisfação, e outras vezes ele falando, pô, a minha alma está pesada, está doente, está abatida. Várias vezes em Salmos ele fala isso, e Jesus lá em Mateus 26, 38, ele fala com os discípulos assim, vão embora daqui, porque a minha alma está profundamente triste. Essa é a sua alma, é o seu eu, é a sua personalidade. Quem você é com as suas vontades, com as suas emoções, sofrimentos, com tudo aquilo que você tem de alegria, de dor, a sua satisfação, os seus traumas, as suas ansiedades estão manifestadas na alma. A alma também é a nossa mente. E mente remete ao quê? A um conhecimento. A Bíblia fala lá, se nós somos crentes de verdade, a gente precisa renovar a nossa mente para que possamos o quê? Renove a sua mente para que possa experimentar a boa, perfeita. É um conhecimento. A mente está diretamente conectada ao conhecimento, aquilo que você passa a desfrutar de conhecimento. No caso de renovação da mente, conhecimento de Deus. Mas a alma também tem a mente na questão do conhecimento humano. A alma e o corpo estão muito ligados. Por quê? Porque o corpo faz, o corpo executa aquilo que é o desejo da alma. O corpo, alguém não está parado e de repente a mão vai, pega e faz alguma coisa. Você não está, a sua boca não está fechada e do nada ela fala sozinha, falando mal de alguém, fofocando, ou sei lá. É a sua alma, é os desejos, é algo que está dentro de você que se manifesta no seu corpo. Os que andam fazendo os desejos da alma são os carnais, crentes, que satisfazem os desejos da alma. Os que não são novas criaturas ainda, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, isso aqui não entra, porque eles são ainda carnais de nascimento. Mas aqueles que já receberam o Espírito e a alma continua ainda na carnalidade, ainda fazendo as vontades, cumprindo as vontades, e o corpo executando todos esses vícios e prazeres, são carnais. Não quero entrar muito nisso, mas nós temos ainda, pessoas ainda muito emotivas, em que a alma tudo é emoção. Então o cara chega, toca um acorde errado, a pessoa fala, o Espírito falou comigo. Arrepia e fala, nossa, o Senhor está aqui. São pessoas em que a alma é muito emotiva, muito aflorada, em que a alma, tudo é emoção, tudo é demais, são muito instáveis emocionalmente. Outras pessoas com a alma também muito crítica, muito racional. Se Deus não aparecer para mim, eu não vou lá não. Se Deus não, aquele Tomé, se Deus não aparecer aqui e mostrar a mão furada, eu não acredito. São pessoas com a alma muito crítica, muito natural demais. E tem várias manifestações, eu não quero passar com isso aqui agora. Já entrou lá? O próximo é a alma? Vamos ver. Veio. Ou não? Deu pau mesmo? Deu pau? Eu estou chegando, tem uma luz, deve ser o Espírito aqui falando. Tá vendo? A alma às vezes dá essa emoção, te faz entendeu? Então assim, e outra coisa, gente, a alma transparece, o corpo
corpo transparece algo que está na sua alma. Um pouco antes de eu me converter, eu tive um relacionamento, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu tive um relacionamento com uma mulher muito intenso, muito de alma, aquela coisa de laço de alma mesmo, de todo mundo falando, sai fora, eu não, é a mulher da minha vida, e etc. E o homem é muito bobo, né? Ele cai nas armadilhas dessa e tal, e vai embora. E quando o negócio estourou e realmente teve todo um processo de traição, de mentira, do casal, não vou falar hoje que foi, mas do casal, e quando eu descobri que eu estava sendo traído e foi aquela baixaria, aquela coisa estranha para terminar e etc. Mas eu fiquei ruim demais. E a minha alma ficou tão triste, uma mistura de tristeza, com ódio, com rancor, com indignação, que a minha pele inteira estourou. Minha pele inteira, dos pés até a cabeça. Eu tinha, sabe, feridas mesmo, assim, grandes, assim, de manifestação mesmo, de somatização da minha alma. Então, as manifestações da alma, essas coisas da alma manifestam no corpo. Isso transparece, né? A Bíblia fala que, como nós somos o templo, como nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? A Bíblia fala claramente lá em Coríntios, que nós devemos tomar muito cuidado com quem nós nos relacionamos, na questão da imoralidade, na questão do sexo, dos prazeres, porque isso vai gerar feridas na nossa alma. Vai gerar feridas na nossa alma. Então, gente, vocês entenderam até aqui? O corpo é o externo, é isso aqui, a alma. E agora eu queria falar sobre o espírito. Rapidamente. O espírito foi criado para ser religado ao Espírito de Deus. O espírito foi criado para ser religado ao Espírito de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. E esse espírito, com letra minúscula, foi criado. Ele foi criado exclusivamente para se conectar ao Espírito de Deus. Quando há uma conexão do espírito humano com o Espírito de Deus, ocorre uma revelação. E aí nós passamos a ter o quê? O conhecimento de Deus. A nossa mente humana por si só, ela não traz revelação nenhuma. Revelação somente do Espírito de Deus. Aqueles que ainda não tiveram a revelação do Espírito de Deus, aqueles que ainda não tiveram a revelação do Espírito de Deus, não conhecem a Deus. A Bíblia é clara com relação a isso. Em Efésios 17 fala assim: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, passamos a ter o quê? Conhecimento espiritual. E passamos o quê? A discernir as coisas do alto. 1 Coríntios 2 diz assim, 14 e 15, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas o quê? Espiritualmente. O seu espírito, a sua alma, e muito menos o seu corpo, é incapaz de entender o Espírito de Deus, se assim ele não estiver conectado ao seu Espírito. Lá ainda fala que nós temos o que? A mente de Cristo. Ou seja, o nosso local de razão, de conhecimento, passa a ser o que? A mente de Cristo. Por isso que nós passamos a entender as coisas do Espírito. A grande revelação espiritual é a revelação da salvação. Quando o Espírito revela a alguém que ele pode ser salvo pela graça de Deus. Em João fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito Santo quer nos guiar segundo o conhecimento de Deus e as nossas vontades. E as vontades dele, as vontades de Deus. Então, nós como corpo, como alma e como espírito, nós temos que conhecer a Deus, se relacionar com Ele, ser instrumento de Deus nessa terra para a construção do reino e da sua igreja. Amém? Se o Espírito Santo está em você, você deve buscar a Deus para ser instrumento dele aqui, de crescimento da igreja, do reino.
pela vontade dele. Eu vou ter que ler o texto que estava no slide, se você quiser abrir comigo, em 2 Coríntios, não precisa abrir não, que eu vou abrir um outro texto depois, mas para a gente adiantar aqui, porque em 2 Coríntios 5, 4, diz assim: pois enquanto estamos nessa casa, 2 Coríntios 5, 4, pois enquanto estamos nessa casa, ou seja, nesse corpo, nessa habitação, gememos e nos angustiamos, ou seja, a nossa alma fica ali meio esquisita, meio assim, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Amém? Então, a Bíblia está falando que enquanto a gente está aqui, nós estamos, sabe, assim, nessa habitação, a nossa alma ansiosa e tal, mas a gente anseia por quê? Por elevarmos mesmo, a tornarmos um espírito único com Deus. Amém. Sobre o conjunto dessas 3 faculdades que eu acabei de falar para você, podemos dizer que o homem, sendo um homem espírito, ele é capaz, deixa eu fazer um parênteses, é capaz, é diferente de ser, de tem, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Por quê? Porque nem todos vão ter isso, nem todos serão homens espirituais mesmo, as pessoas vão rejeitar o Espírito de Deus. Sendo um homem alma, ele tem o conhecimento do quê? Dele mesmo, tem um conhecimento de si mesmo. E sendo corpo, o homem tem conhecimento do mundo em que vive, através dos sentidos e dos relacionamentos. Deu para entender? Nós somos corpo, alma e nós somos espírito. Os 3 se interagem. O corpo com o mundo externo, o espírito com o Espírito Santo de Deus, e a alma no meio do caminho ali, sendo pressionada pelo espírito, sendo pressionada pela carne, pelo corpo. Quero te fazer uma segunda pergunta. O que é a igreja? Agora estava certo, está ali, mas não sei, não vou nem pedir, porque depois vai para um outro negócio e perde a surpresa. O que é a igreja? Pode parecer esquisito eu estar falando de corpo, alma e espírito, e agora eu vim falar do que é a igreja, mas eu quero te perguntar, a igreja são os pastores? Quem já viu aquele videozinho? Eu tirei de lá mesmo. A igreja são os pastores? A igreja é a tradição, é a doutrina? A igreja é a música? A igreja são os ministérios, as coisas que acontecem? A igreja é um prédio? Sim ou não, gente? Todo mundo entende que não? Por quê? Porque se todas essas coisas deixarem de existir, nós ainda estamos aqui, e nós somos a igreja, amém? A igreja não é um prédio, a igreja não é um programa de culto, a igreja, nós somos a igreja é feita de pessoas. Vai funcionar em nome de Jesus. Ah, parou, né? Agora, a igreja é um prédio. Vamos lá. Pode passar o próximo. Aê! Gente, pessoas fazem a igreja. Pessoas fazem a igreja. Isso. Na verdade, pulou um, mas não tem problema não. Deixa eu tirar uma conclusão com você aqui agora, só para a gente continuar, tá bom? Se a igreja é feita de pessoas, certo? A igreja é feita de pessoas. E pessoas são o quê? Nós acabamos de falar. Que pessoas são? Corpo, alma e espírito. As pessoas se relacionam no nível do corporal o quê? Umas com as outras. As pessoas se relacionam no nível da alma o quê? Através das suas emoções, através das suas vontades. E as pessoas se relacionam através do Espírito Santo, que buscando a Deus e conhecendo a vontade de Deus e sabendo o que Deus quer para a vida de cada um. Então, se a igreja é feita de pessoas, a igreja então precisa funcionar como corpo, como alma e como espírito. A igreja precisa funcionar dessas 3 formas. E eu creio que isso nós estamos
pendendo algumas horas bom, algumas horas não está muito legal. Nós precisamos, como igreja, saber nos relacionar nos níveis de corpo, nos níveis de alma e nos níveis de espírito que Deus deseja para nós. Amém? Amém. Queria que você abrisse a Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler um texto aí agora. Efésios, capítulo 2. Todo mundo achou? Efésios 2, 11. Nós vamos ler até 22. Efésios 2, 11 até o 22. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, corpo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Amém? Olha que bacana isso aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se santuário santo no Senhor. Neles vocês estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Amém? Turma, qual é o desafio disso? O desafio é que uma igreja que é feita de pessoas, como essa palavra está dizendo aqui, nós juntos como família, estamos sendo um edifício ajustado e crescendo, estamos sendo edificados sobre o modelo de Jesus, para que futuramente possamos se tornar morada de Deus pelo seu Espírito. Qual é o nosso desafio, então? Qual é o desafio, como eu falei, não aqui, mas lá fora também, aqui também, mas lá fora também, é que uma igreja como corpo, uma igreja como alma, e eu vou explicar isso, e como Espírito, precisa estar funcionando, porque nós estamos sendo ajustados e edificados, como está escrito aqui nessa palavra em Efésios. Nós estamos sendo edificados e ajustados. Significa o quê? Que Deus está mexendo na nossa estrutura, não para destruir, mas que tudo cresça e tudo seja transformado. Então, quando eu coloquei aqui que eu estou com uma pedra no rim, o meu organismo tem alguma coisa que não está funcionando como deve funcionar. E se a igreja é feita de pessoas, a igreja precisa funcionar bem como corpo, a igreja precisa se relacionar no nível de alma, como Deus quer, e a igreja precisa ser espiritual, como o homem, como Deus deseja que o homem seja. O primeiro
versículo que eu li, que é lá em 1 Tessalonicenses 5:3, diz: a vocês, Igreja Batista Central, que o próprio Deus os santifique inteiramente. É uma obra. Que todo o seu espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que é a igreja? Vou falar 3 coisas agora para você entender. E dessas 3 que eu vou falar, muita atenção, porque você vai se identificar funcionando ou não em alguma delas. E se você se identificar que alguma coisa não está legal, tem uma pedrinha ali no seu rim, nessa parte, clame a Deus para te edificar, para que você seja ajustado e cresça também junto com a família de Deus. Amém? Como que é uma igreja que funciona como corpo? Eu não sei como é. Passa aí. Será que vai passar? Já desisti. Como é uma igreja que funciona como corpo? O que é o corpo, gente? É isso aqui. O que é o corpo? Pode passar, a gente já falou. O que é o corpo? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Está lá em Romanos 12:5. Nós juntos formamos um corpo. Então a igreja que Cristo quer, que Deus quer, é uma igreja como essa daqui agora, em que as pessoas estão juntas, corpo a corpo, uma presença física, as pessoas juntas, é a comunhão, é a reunião, são os cultos, é a comunhão entre os crentes, é o papel social da igreja, que não é aquele de tipo assim, então, vai lá você, não, você tem que ir, é o papel social, são as visitas, é a capelania, são as células que se reúnem e criam amizades. Uma igreja que está sendo santificada com o propósito de Deus, como corpo, ela tem que ter isso aqui. Isso daqui tem que ser valorizado. A reunião de culto tem que ser valorizada, gente. Líderes, misericórdia. Se você não se importa que a sua célula não esteja aqui, misericórdia para você. Se você não se importa, coordenador, tem algum aqui? O João. Misericórdia, João, se você acha que, se você não se importa que as suas células não estão aqui, nós temos que valorizar o culto. Nós temos que valorizar, amém, gente? Nós temos que valorizar essa reunião. Nós precisamos valorizar isso aqui, por quê? Porque se a igreja que Deus quer é uma igreja feita por pessoas, e pessoas se relacionam no nível de corpo, isso aqui tem que acontecer. Isso, a Bíblia fala lá em Salmo 122, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É aquela palavra que diz koinonia, do grego, comunhão, uma expressão muito usada para quê? Para participação, companheirismo, comunicação, compartilhar. A igreja de Atos compartilhava, eles se reuniam todos os dias. E deixa eu te falar, célula não é suficiente. Célula não é suficiente. Se você é um cristão de célula, queria dizer, você está errado. Quem está em casa aí que não quis vir, você está errado. Não pôde vir, né? Mas tudo bem. Essa reunião tem que ser valorizada, gente. Porque isso aqui é o quê? É o corpo se relacionando. É o corpo se relacionando. Aí eu vou adiantar só para fazer uma brincadeira aqui, mas às vezes o cara está com a alma batida, porque lá na célula já tomou fora de todas as meninas, mas não vem na igreja. Entende? Lá você não vai arrumar nada, vai no culto. Entende? Por quê? Porque aqui é a reunião, é aqui que você vai descobrir alguém que você nunca viu. Lá na célula você tomou fora de 10, vem pra cá. Menina, o varão está aqui, na célula não tem ninguém, não gostou, vem pra cá. Amém? Amém. Então vocês entenderam. Isso daqui, gente, tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. A célula é a visão que Deus deu para a central, amém. Mas o culto tem que ser valorizado, porque essa é a reunião, é a grande reunião dos crentes. Amém? É aqui que a gente se reúne para adorar junto, para buscar a Deus junto. Isso tem que ser valorizado. É inaceitável, igual o Léo falou, um culto vazio lá em cima. Nós temos muitos, assim, milhares de pessoas que poderiam estar lá em cima, que já são das células e não vêm. Cadê esse povo? 'Nós' 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 '
A igreja que se manifesta no nível de um relacionamento de alma. Se você identificou que está falho, se esse é o primeiro culto que você vem em um mês, tirando o Natal, vamos colocar 2 meses, então você já tem um problema para resolver. Você já tem. Se você é líder, então, né, a gente conversa ali embaixo depois no cantinho, não tem problema não. Mas se você já tem alguma coisa, se você já identificou, eu quero que você preste muita atenção na célula que se relaciona no nível de alma. Vamos lá, pode passar, vê se vai aparecer aí. Senão eu vou ler aqui já. Glória a Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Líder de célula, deixa eu te perguntar, isso acontece na sua célula? Essa cena acontece na sua célula com frequência? Porque uma igreja que precisa se relacionar no nível de alma, é uma igreja onde qualquer pessoa tem um ambiente acolhedor, um ambiente de intimidade que ele pode chegar e fazer assim, ó, eu sou assim, ó. Confessar os seus pecados, confessar as aflições da sua alma, confessar as suas inquietações, confessar as suas cicatrizes, os seus traumas. Se essa igreja não vive o relacionamento no nível de alma, o que é o nível de alma? É umas contando com as outras as suas intimidades, compartilhando as suas alegrias, sem serem julgadas. Então, quando eu falei no início que eu não conhecia cada um de vocês, mas eu sei, vocês são corpo, alma e são espírito. Quero dizer, para você, moça, falando muito sério mesmo, muito sério agora, muito sério. Como está a sua alma? Será que você é afligida por algum tipo de sentimento, de tipo, eu nunca vou me relacionar com ninguém, eu já aceitei ficar sozinha, eu já aceitei isso para mim, isso é algo que está guardado aqui, e vamos viver. Isso, se estiver na sua alma, isso é do diabo. Queria dizer para os homens, vocês têm aceitado a vida de imoralidade? Vocês têm aceitado o desejo da sua alma de imoralidade sexual com a internet? Vocês têm aceitado isso? Vocês continuam? A carnalidade aflorando na sua alma? O que ele fala? Confessem uns aos outros para serem curados e orem uns pelos outros. Confessem para serem curados. A cura para a sua alma virá quando você mostrar realmente quem você é. Amém? E essa igreja precisa oferecer um ambiente onde as pessoas encontrem umas nas outras, um ambiente o quê? De intimidade, um ambiente de verdade, um ambiente em que a alma pode florescer e você pode receber uma oração e você pode ser curado. Então, a igreja que Deus quer é uma igreja que se relaciona profundamente nisso, principalmente quando você é um jovem. Porque muitos estão chegando, eu tenho 36 anos, eu nunca pensei que eu ia ficar sabendo disso, mas já tem jovens de 18, 19, já em depressão. Gente com 25 anos, com a vida destruída. E não vai me dizer que isso não fica na alma, porque fica. Se você não colocar isso para fora, você vai viver um inferno. Jovens namorados que têm relação sexual antes de casamento, vocês vão acabar com a vida de vocês. Acabar. Porque a carnalidade gera uma cicatriz na sua alma. Gera uma cicatriz na sua alma. Porque você foi feito para o seu marido, mulher. E homem, você foi feito para a sua esposa e para ela ter relação sexual. Isso gera uma doença na sua alma, que por enquanto agora está ótimo, agora está tudo bem. Conheço casamentos que tiveram problema com isso no relacionamento de namoro, e tem problema hoje no casamento. Isso, gente, não é espiritual, isso é carnal, e isso é da alma, é o que? É o eu.
eu quero, eu preciso, eu desejo, eu quero dessa forma. E se a Igreja Batista Central não começar a criar um ambiente onde um casal de namorados pode chegar para o líder e para a líder de célula e falar, olha, nós temos cometido sim, pecado sexual, e nós queremos confessar aqui, nós queremos receber a cura, e nós queremos, ninguém está falando assim que o namoro vai acabar não, gente, mas vocês vão estar decretando ali uma nova história em nome de Jesus, uma história de santidade, uma história onde vocês vão estar sendo edificados, A alma divide-se em 3 partes, a vontade, a emoção, a mente, a personalidade humana está nisso. Então, automaticamente, a personalidade da igreja é a personalidade das pessoas. Se essa igreja não é uma igreja que favorece isso, gente, quem precisa mudar? A gente. Começando de quem? Dos líderes, começando dos pastores, começar a criar uma rotina nessa igreja, aonde é possível compartilhar, aonde é possível expor, viver assim, está vendo aqui a máscara? Pois é, eu sou feio assim mesmo, está vendo? Eu sou líder, mas eu peco mesmo, porque isso vai mudar a estrutura espiritual da igreja, e vai ajustar para que essa igreja possa crescer como corpo nos relacionamentos, e como alma, onde as pessoas o quê? São curadas, são libertas, e são transformadas pela oração de uns pelos outros. Amém? Amém, gente? Amém. O meu maior medo é que, às vezes, a gente possa estar vivendo o que fala lá em Efésios, em Filipenses, que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quando o líder busca só o seu interesse, ele não cria na célula esse ambiente. Sabe por quê? Porque talvez ele se sinta hipócrita demais de ouvir alguém falar sobre relacionamento sexual, sobre algum pecado, sobre imoralidade, sobre pornografia, sobre fofoca, sobre fala, se ele ou ela está vivendo isso. A primeira pessoa que tem que mudar são os líderes. Nós temos que ser modelo para que essa igreja possa crescer. Passa lá, ó. Uma igreja que vive no Espírito, o Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês, amém? Ele vive com vocês e estará em vocês. Eu falei que o homem e a mulher, que tem corpo, alma e espírito, eles conhecem realmente o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus se conecta ao espírito humano deles. Isso é uma revelação. Agora, uma igreja que precisa viver no nível de relacionamento espiritual como Deus quer, precisa ser uma igreja onde cada um busca a Deus individualmente. Onde cada crente busca mesmo um relacionamento pessoal com Deus, de crescimento, de transbordar do Espírito Santo, de transbordar. As manifestações do corpo de Cristo, o ambiente de confessar, o ambiente de ser transparente, só vai existir numa igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja carnal não vai acontecer isso. Uma igreja dotada pelas vontades da alma não vai acontecer isso. Uma igreja sem relacionamentos não vai acontecer isso. O pastor Naor, lá da Videira, fala um negócio que marcou a minha vida. Ele fala assim: você é uma manifestação pública daquilo que recebe no secreto com Deus. Você é publicamente aquilo que você recebe de Deus no secreto. Se você não recebe nada de Deus no secreto, você não tem nada para oferecer publicamente. E como nós fazemos parte de uma igreja, se você não recebe nada, você não vai oferecer nada aqui. Se essa igreja parar de buscar a Deus, aí realmente a igreja morre. Porque nós não vamos ter nada para oferecer.
Então, o terceiro ponto de uma igreja que está querendo se amoldar ao padrão daquilo que Deus quer para a igreja, aonde aquele versículo fala que a gente precisa ser santificado na plenitude, no corpo, na alma e no espírito, para que a gente possa ser irrepreensível. É uma igreja onde cada um busca a Deus incessantemente. Amém? Busca a Deus. O Léo pregou aqui sábado passado, para que você tenha uma atitude. Levanta da sua mordomia, levanta do seu conforto semanal. Para de usar a internet, para de ficar em WhatsApp e vai buscar a Deus. Vai se encher dele. Não estou dizendo que você tem que começar a ler a Bíblia e a orar desenfreadamente, não. Busca a Deus daquilo que toca o seu coração. Comece a buscar a Deus por aquilo que toca o seu coração. Se você é tocado por orar, comece a orar muito. Se você é tocado pela adoração, comece a se envolver com a adoração em casa, escutando cânticos. Se você é louco pela Bíblia, comece a ler a Bíblia. Faz igual Lucinha, até cheira a Bíblia. Mas comece a buscar, porque isso vai começar a gerar algo dentro de você. Isso vai começar a gerar algo dentro de você. Porque você faz parte de um corpo, de uma igreja que está sendo edificada. E como eu disse aqui no início, se nós não estamos tendo relacionamento, essa igreja está manca, está com uma pedra no rim. Se essa igreja não tem ambiente para que as pessoas possam dizer, eu estou em pecado, a minha alma está aflita demais, eu não consigo mais viver, eu quero depositar no altar toda a minha vergonha. A gente faz um apelo aqui, quem está com problema na área sexual, vem 1 ou 2, estou dizendo que tinham que vir mais, mas as pessoas têm vergonha, por quê? Nossa, o meu líder de célula foi, que isso? E o cara falou sobre santidade ontem. É assim, gente, nós somos assim, nós somos pecadores, entende? No fim do ano agora, eu vou dizer algo aqui que eu não me envergonho, mesmo, não me envergonho mesmo, assim, eu falo para glorificar mesmo aqui a igreja, o corpo de Cristo mesmo, mas tem 10 anos, desde quando eu me converti, 10 anos, que eu lido com algo na minha alma, e que eu já venho empurrando, algo dentro da minha alma, mas assim, e eu falei, eu não viro o ano, sem chamar um irmão da igreja e confessar isso. E eu tentei marcar com esse irmão, ele não, tentei marcar assim, não, e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Deus, por favor, Pai, me dá isso. Por quê? Porque eu entendi que não adianta eu confessar para Deus. Já tem 10 anos que eu estou confessando, 10 anos que eu estou pedindo, Deus, tira. Ele falou, João, lê lá em Tiago, você precisa confessar isso para alguém para ser curado, você está doente na sua alma. E aí eu tomei coragem, por quê? Porque é vergonha, a carne, o diabo fala, não vai não, senhor, você é doido, você é coordenador, o que o cara vai pensar? Fala, não, mas eu vou falar. E aí, pela misericórdia de Deus, dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde, esse cara me manda uma mensagem e fala, João, vamos para o Monte do Belvedere? Cara, eu falei, Deus me translada para lá, direto. Sabe, assim, vai não ter problema do cara desistir, acontecer um trem. Eu fui voando lá. E sabe o que aconteceu? Eu chamei aquele irmão, porque eu orei, Deus me falou, você vai confessar com aquele irmão. E lá no Monte do Belvedere a gente orou, a gente confessou os pecados uns dos outros, eu abri o meu coração para ele nessa questão da minha alma, que entristecia a minha alma, e ele orou por mim, entende? E o que aconteceu? Atitude, igual o Léo falou, você precisa ter uma atitude. Você precisa ter, estou falando que vamos fazer uma filinha aqui, gente? Então vamos lá. Os pecados da carne e imoralidade nessa escada, e ali a fofoca e a maledicência ali, tá? Um de cada vez, aí você vai confessar para a igreja, tá bom? Gente, procura alguém de confiança, procura o seu líder de célula, procura o seu supervisor, procure o seu coordenador, procure o seu pastor, para poder, pastor Paulo, acho que tem que procurar, tipo, o presidente acima dele, né? Não sei, mas procura alguém que você tem confiança, e compartilhe disso. Casais que estão com problema, procurem os seus líderes, debaixo de oração,
sem ser julgados. Agora, isso só vai acontecer se você estiver realmente disposto, cheio do Espírito, a liderança cheia do Espírito, para que o amor possa o quê? Cobrir todos os pecados, amém? O amor cobrir todos os pecados. O amor cobrir. Os relacionamentos verdadeiros e sinceros, que é o corpo. As manifestações de cura e de libertação pessoal, provenientes de um ambiente de intimidade e de confissão, que é o que? O nível de alma. Só serão possíveis quando cada crente, cada um, assumir a sua postura de quê? Edificar uma igreja espiritual. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Os relacionamentos verdadeiros e sinceros, que é o nosso corpo, e as manifestações de cura e de libertação, provenientes de um ambiente de intimidade e de confissão, gente, no nível da alma, só serão possíveis quando cada um assumir a sua postura de igreja espiritual. Vocês precisam estar aqui. Vocês precisam estar aqui. Nós precisamos estar aqui juntos. Porque não adianta uma luz acesa lá. Não adianta outra luz acesa lá. Quando essas luzes se ajuntam, o poder é muito maior. O poder é muito maior, amém? Nós precisamos estar juntos para criar relacionamentos. Nós precisamos estar juntos para que isso aflore de dentro de cada um de vocês. Então eu quero que você identifique mesmo e passe a orar a Deus para saber o que você precisa mudar. Porque se Deus te colocou numa igreja, é para que você seja edificado na plenitude. Não adianta vir só aqui sem buscar Deus em casa. Não adianta achar que vai confessar os seus pecados se você não tem um Espírito ali para que o amor, para que a graça te envolva. Então, em qual área, meu irmão, você está cambaleando? Porque você precisa entender que quando todos nós que somos a igreja, fomos edificados na plenitude, igual aquele versículo falou, ninguém vai parar essa igreja mais. Ninguém vai parar essa igreja mais. Amém? Vamos colocar de pé. Agora, queria te perguntar o seguinte, duas coisas. Perguntar não, queria falar duas coisas aqui. Para que isso tudo, gente? Para quê? Nós estamos edificando a igreja, ótimo. Mas de onde nós tiramos isso, a importância de sermos uma igreja que se relaciona com o corpo, que se relaciona no nível da alma, e que se relaciona através do Espírito de Deus? Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus fez isso. Amém? Jesus viveu a igreja nessas três faculdades, nessas três particularidades. Jesus fazia parte de um corpo de relacionamento, porque ele estava sempre com as multidões. Jesus estava nas casas. Jesus fazia o social. Jesus compartilhava da vida das pessoas. Jesus estava próximo, não estava longe. Jesus trouxe para perto dele 12 pessoas e compartilhou com eles o que é a sua intimidade. Ele disse: vamos embora que a minha alma está pesada demais. Ele sabia da intenção do coração de cada discípulo, sabia dos medos, das ansiedades que cada um passava na sua alma. Jesus fez isso. Ele se aproximou de 12 homens ali e criou entre eles o que? Uma intimidade. E passou a compartilhar de coisas pessoais, de coisas íntimas. E você? Você não vai se aproximar de ninguém, não? Não está na hora de você mostrar quem você é mesmo, não? Não está na hora de você viver isso aqui? Nós vivemos isso aqui mais intensamente, não? Eu não preciso nem dizer que Jesus era o mais espiritual.
Antes de começar o ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Toda vez ele subia ao monte sozinho para orar, passava a madrugada orando. Jesus era um homem muito espiritual. E para isso ele o quê? Edificou uma igreja espiritual. Ele se tornou o quê? A pedra angular dessa igreja. Tem um cara que tem uma citação para a gente encerrar, que é um cara muito conhecido, chama Bill Hybels, gosto muito dele também. Ele disse assim: não existe nada mais poderoso do que a igreja local funcionando corretamente. Não existe nada mais poderoso do que a igreja local funcionando corretamente. Ao invés de você agora pegar a instituição Batista Central e perguntar se ela está funcionando corretamente, eu te pergunto: você está funcionando corretamente? Você é a igreja, meu irmão. Moça, você é a igreja. Se você não estiver funcionando corretamente, a igreja não está funcionando corretamente. Não existe nada mais poderoso do que a igreja local, quando ela está funcionando corretamente. Eu queria fazer um ato. Essa palavra é meio assim, né? Um ato profético, mas é porque quando eu falo profético é dentro daquilo que a gente acabou de, que eu falei no início, de que não vai ficar só aqui, vai mudar, né? Eu queria chamar todos os líderes, supervisores e coordenadores para vir aqui à frente. Vem cá, quem é líder, supervisor, coordenador, vem aqui à frente. Vem aqui, vem cá perto. Encerrar orando. E queria aqui, como um ato profético, porque mais do que qualquer outra pessoa, nós como líderes temos uma responsabilidade maior de edificar essa igreja. Então, se você identificou algo em você que não está atuando como desejo do coração de Deus, de edificar a Igreja Batista Central, de edificar a nossa igreja, se você entende que não tem tido relacionamento como deveria, se você não participa dos cultos, dos GDs, de uma maneira como deveria, se você tem algo que precisa ser confessado na sua alma, algo oculto, algo escondido, procure alguém. Abra o seu coração em nome de Jesus. Não leve isso mais para frente. E se você entende que esse é um ano de muito crescimento espiritual, tenha atitude, dê um passo de fé para buscar a Deus como você nunca buscou antes. E eu queria aqui também, como vocês, nos colocar diante dessa igreja. E eu queria que todos nós virássemos para lá. Todos nós, todos os líderes. Vocês que estão aí, eu falo por mim, João, coordenador da Rede Zoe. Eu falo por mim que o ano de 2015, eu quero ser um líder pleno. Um líder que vive relacionamento, um líder que permite que os problemas e as dificuldades sejam compartilhados, e um líder que vai buscar a Deus incessantemente. E esses líderes que estão aqui, coordenadores, supervisores e líderes de célula e etc, que estão aqui, eu queria que agora eles começassem a orar e eles firmassem um compromisso com Deus de serem líderes que Deus deseja que eles sejam, no nível espiritual, no nível de relacionamento e no nível de santidade da alma,
de relacionamento espiritual, de comunhão. E eu queria que os líderes agora, a gente começasse a orar por isso. E se você aqui está tomado por algum sentimento, se você, líder, tem alguma coisa que você tem que colocar para fora, procure alguém hoje. Nós aqui, como Rede Zoe, como líderes da Rede Zoe, firmamos hoje um compromisso de edificar de maneira plena a igreja do nosso Senhor Jesus. Nós aqui hoje, meu Deus, nos colocamos diante dessa gente, dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Nos colocamos, Pai, para sermos edificados, para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, e nos transforme, nos torne, Deus, seres mais espirituais. Deus, arranca de nós as ansiedades, os medos, os traumas da nossa alma, Pai. Faça-nos, Deus, como juntas e ligamentos, como um corpo mesmo, Pai, que caminha junto, em unidade. Espírito Santo, venha sobre nós, Pai. Nós estamos aqui, nós líderes da Igreja Batista Central, nos colocamos diante do Senhor, Pai, para sermos transformados, para que o Teu Espírito, Deus, possa vir sobre nós, sobre as nossas células, e as transformações, a salvação, o crescimento, a multiplicação de vidas possa acontecer de uma maneira natural. Não nos deixe, Pai, interromper o andamento do crescimento da Tua igreja, Pai. Livra-nos, Pai, dos pecados ocultos. Livra-nos, Deus, das coisas ocultas do nosso coração. Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor. Nós nos colocamos aqui para sermos o corpo, para sermos mesmo instrumento nas Tuas mãos, Pai, para a edificação da Sua igreja, Senhor. Transforma-nos, Deus. Transforma-nos aqui, Pai. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês que ficaram aí em cima, vocês também têm um compromisso com essa igreja. Esses líderes aqui têm uma responsabilidade muito grande, porque eles foram ungidos, grandes expectativas é colocada sobre eles, sobre nós, e a gente pede mesmo que vocês como igreja, vocês como corpo, intercedam por nós, intercedam por esses que estão dando a vida por vocês, intercedam por cada líder de célula, por cada GD, por cada reunião. Nós contamos com a oração dessa igreja, para que o corpo como um todo seja edificado, sem mácula, sem manchas, como é aquilo que é a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Não sei se vai ter um louvor para a gente encerrar. Procura a sua célula aí, seja um corpo com ela, celebre. Se tiver que confessar alguma coisa, confesse. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Enche os nossos corações, nós somos teus.